Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Qual é o limite entre judaísmo e cristianismo? É o que iremos ver aqui no nosso estudo da lição 2, que tem como título Somos Cristãos. Desde já, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo. Utilize o nosso material na evangelização enviando para a pessoa que você conhece. E o nosso quadro sempre fica disponível aqui para você que é professor, adaptar na sua aula de escola dominical ou para você que é aluno para fazer uma revisão. Deus nos abençoe. O textuário diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Está em Atos capítulo 15, versículo 19. Verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos do 1 ao 9 e o versículo 14. Iremos comentar aqui no nosso resumo. A palavra-chave é evangelho. Temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E terceiro, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Queridos, o cristianismo herdou algumas práticas no campo teológico e ético do judaísmo. E nós iremos ver aqui, no capítulo 2 da carta aos Gálatas, o limite entre judaísmo e cristianismo no campo ético e de suas práticas. A igreja iniciou a sua trajetória histórica a partir do dia de Pentecostes, uma festa judaica. Foi ali onde iniciou a história da igreja, no dia de Pentecostes. E aqui nós vemos nesta lição que não se deve confundir a lei de Moisés com a graça de Cristo. É o que iremos ver nesta lição. Iremos para o nosso esquema resumo. O primeiro ponto, prevenindo-se contra a tendência judaizante. O número 1, subindo outra vez a Jerusalém. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Veja que Paulo sobe outra vez a Jerusalém e diz que é a segunda vez que Paulo vai. Existem 2 interpretações possíveis que circulam no meio cristão da carta aos Gálatas. Primeiro, que ela teria sido escrita depois do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém está em Atos 15. Porém, a interpretação mais aceita é que Gálatas foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Em Atos capítulo 11, versículo 27, está relacionado a esta possível viagem de Paulo naquela ocasião para Jerusalém. Diz o texto que Paulo e Barnabé foram designados para levar socorro aos irmãos da Judéia, pois havia naquele período uma grande fome. Gálatas, então, foi escrito antes desta viagem de Paulo, e o apóstolo já defendia o evangelho entre os gentios, o evangelho que ele pregava. Em Atos capítulo 15, versículo 20, nós vemos os decretos que foi designado pelos apóstolos e os anciãos da igreja naquela ocasião. Aos gentios eles escreveram dizendo que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do sufocado e do sangue. Veja que as 2 primeiras, contaminações dos ídolos e a prostituição, são decretos de ordem ética, e do sufocado e o sangue de ordem ritualística. Esses decretos seriam muito simples para Paulo citar aos Gálatas e resolver o problema naquela situação, na carta. Porém, há ausência desses decretos na carta aos Gálatas, ao que indica que a carta foi escrita antes do concílio e ela provocou, ou veio a provocar o concílio de Jerusalém, o evangelho que Paulo já pregava entre os gentios. Aqui, queridos, nós poderíamos também adiantar que neste decreto
os gentios deveriam se abster do sufocado e do sangue. Aqui não está uma citação de doação de sangue, seria um anacronismo nós aplicarmos o texto dessa forma, mas no texto se refere a algo ritualístico, ao consumo de sangue e não à sua doação, como alguns interpretam na atualidade para distorcer o texto bíblico. O número 2, objetivo da reunião. Paulo deixa claro que subiu a Jerusalém por uma revelação. Em Gálatas capítulo 2, versículo 2, ele diz: "E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e, particularmente, aos que estavam em estima." Até aqui. Veja que ele sobe por uma revelação que, de acordo com o contexto daquela carta, faz uma ligação direta com Atos capítulo 19, versículo 29, onde os irmãos naquela situação recebem a revelação do profeta Ágabo, que estavam passando, os irmãos de Jerusalém, da Judéia, estavam passando por uma grande fome, uma dificuldade, e os irmãos decidiram levar donativos para os irmãos da Judéia, através de Paulo e Barnabé. E naquela ocasião, Paulo expõe o evangelho que pregava entre os gentios e, como diz o texto, particularmente aos que estavam em estima, a liderança da igreja. O número 3, Tito e a circuncisão. A circuncisão era o ritual mosaico que estavam nas questões dos judaizantes, que defendiam, dizendo que os gentios que aceitavam a Cristo como Senhor e Salvador tinham que observar o ato da circuncisão e a lei de Moisés. Nós iremos comentar aqui. Os judaizantes eram aqueles que queriam viver como judeus, mesmo depois de terem aceitado a Cristo. Em Gálatas capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 1, nos diz o texto que estavam presentes Barnabé e Tito naquela ocasião. Para Paulo, em relação a Barnabé, melhor dizendo, em relação a Barnabé, que acompanhava Paulo naquela viagem, não era problema naquela reunião para os judaizantes, porque em Atos capítulo 4, versículo 36, diz o texto que Barnabé era um levita natural de Chipre, era um judeu. Para participar da reunião não era problema. O problema aqui era Tito, que era grego. E Paulo defendeu o evangelho, ou a verdade do evangelho, em relação à circuncisão de Tito. Os judaizantes defendiam que Tito deveria, melhor dizendo, ser circuncidado. E Paulo defendeu o contrário, que Tito, sendo grego, mesmo com a pressão dos judaizantes para circuncidá-lo, Paulo não cedeu nem por uma hora. Em Gálatas capítulo 2, versículo 3, diz o texto: "Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se." No versículo 5, Paulo diz: "Aos quais nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós." Veja que Paulo correu o risco de introduzir Tito naquela reunião, e os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Paulo não cedeu nem por uma hora, por duas razões. Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Assim, a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. O segundo ponto, a tendência judaizante no início da igreja. O número 1, o espanto do apóstolo. Quando Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia já estavam apartados do evangelho, já tinham se desviado e tinham abraçado um outro evangelho, já estavam vivendo outro evangelho. A expressão utilizada em Gálatas capítulo 1, versículo 6, o verbo grego, é traduzido por deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, conforme cita aqui o nosso comentarista. A tradução literal desse termo é vos desviais. Os cristãos tinham se apartado do evangelho, se desviando dele, da verdade do evangelho da graça,
que Paulo pregou naquela região. O apóstolo emprega nessa passagem um termo que era utilizado para alguém que desertava do exercício ou se rebelava contra ele, ou para alguém que mudava de religião. Em outras palavras, abandonava a fé. O número 2, quem eram os judaizantes? O termo judaizantes vem do termo grego que significa viver como judeu, adotar costumes e práticas judaicas. Aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 2, versículo 14. No versículo 4 de Gálatas capítulo 2, que está na leitura bíblica, Paulo os chama de falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Os judaizantes, queridos, na reunião lá do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, versículo 5, o termo utilizado ali era das seitas dos fariseus, que diziam uma das coisas, ou duas coisas que eles sustentavam, que os gentios deveriam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés. Ao contrário, os apóstolos ensinavam diferente. Nos diz o comentarista, eles eram legalistas entre os judeus, eram chamados judaizantes. Esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação, conforme Atos capítulo 15, versículo 1. O número 3, o clima de tensão. Nos versículos 3 ao 5 de Gálatas capítulo 2, nós percebemos o esforço que foi feito por parte dos judaizantes, uma pressão sobre Paulo e Barnabé, a fim de que os gentios também observassem o rito mosaico. Aqui no versículo 9 aparece Tiago, Cefas e João, que eram as colunas, a liderança da igreja de Jerusalém. E Paulo defendeu o evangelho que pregava entre os gentios, juntamente com Barnabé, diante da liderança. Mesmo com a pressão dos judaizantes, diz o texto que Paulo não cedeu nem por uma hora. No versículo 5 ainda, aos quais nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. No versículo 4, Paulo os designa de falsos irmãos. Eles tinham furado o bloqueio da reunião, tinham entrado, nos diz o texto, se entremetido e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem à servidão. Esse termo, porem à servidão, servidão aqui, diz respeito justamente aos ritos que eles constantemente ensinavam e pressionavam os apóstolos para que os gentios também observassem. E Paulo defendeu a liberdade do evangelho, o evangelho da graça, a salvação somente pela graça do Senhor. Assim, os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a tendência judaizante hoje. O número 1, o mesmo evangelho. Não existe dois evangelhos ou mais de um evangelho. O evangelho é um só. Em Gálatas capítulo 2, versículos 7 ao 9, aparece aqui, citado por Paulo na sua carta, no versículo 7, dizendo que o evangelho da circuncisão, ou melhor, da incircuncisão, foi confiado a ele, como a Pedro da incircuncisão. Ele cita Pedro aqui, mostrando que o evangelho da incircuncisão tinha sido confiado pelo Senhor a Paulo, a ele próprio, para pregar entre os gentios, e o da circuncisão ao apóstolo Pedro, para pregá-lo entre os judeus. Nós vemos que o evangelho é um só, tanto da incircuncisão como da circuncisão. É o mesmo evangelho, mas para públicos diferentes. O Senhor Jesus confiou a Paulo o evangelho da incircuncisão para pregar entre os gentios, e ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor entre os gentios. 2 Timóteo 1 e 11. E Pedro recebeu, melhor dizendo, o evangelho para pregar entre os judeus. Pedro abriu a porta da pregação também entre os gentios na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Mas o Senhor Jesus deixou ele como liderança da igreja em Jerusalém para pregar entre os judeus. O evangelho é um só. Tanto Paulo como Pedro pregou o mesmo evangelho,
com públicos diferentes, o da incircuncisão entre os gentios e da circuncisão entre os judeus. O número 2, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viram dois problemas na doutrina que os judaizantes pregavam. O primeiro era o da liberdade cristã ser ameaçada. E segundo, o próprio cristianismo estava em perigo pela seita judaizante. Os judaizantes colocavam a lei acima da graça, ou como complemento para a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Ao contrário, Paulo ensinava que o crente ou os crentes gentios e judeus deveriam viver na dependência do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: mas que ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo amaldiçoou outro tipo de evangelho, senão o da graça, que ele pregou entre os gentios. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo diz: o qual também nos fez capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo compara aqui o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça, e ele fala que a lei veio para matar, ou seja, veio para ser aplicada por conta do pecado, mas o Espírito veio trazer vida. O Espírito vivifica. Nós devemos viver na dependência do Espírito Santo. O número 3, as práticas judaizantes atuais. Entre as práticas judaizantes que Paulo combateu naquela época, nos dias atuais, que ainda são ensinadas, o comentarista aqui pontua a guarda do sábado. Em Êxodo 31, versículo 16, diz que a guarda do sábado era um sinal ou um concerto, uma aliança entre Deus e os filhos de Israel. Diz o texto: guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando os sábados nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Veja, uma aliança de Deus com os filhos de Israel especificamente. Leis dietéticas, liturgia na sinagoga e também uso de algumas peças da tradição judaica nos cultos da sinagoga dentre as igrejas cristãs, citado aqui por nosso comentarista. Aqui, queridos, tem uma análise daqueles que aceitam a Jesus, sendo judeus e não judeus. Aos judeus messiânicos, principalmente em Israel, que seguem a tradição judaica, nos diz o texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, se alguém é chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, diz o comentarista, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura. E aos não-judeus, da mesma forma, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, a parte B, diz, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É um erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia do dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui dizendo no versículo 20, cada um fique na vocação que foi chamado. Assim, contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como conclusão, gostaria de fazer menção da parte conclusiva de nossa lição. Abro aspas. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses dias, ou melhor, nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Fecho aspas. Deus nos abençoe em nome de Jesus.